Não é o que precisamos aprender com aquilo que vou dizendo e vocês vão pensando. É mais o efeito que tem em nós. E na reconciliação, o centro, quando falamos na confissão, reconciliação, o centro não é o pecado. O centro da reconciliação não é o pecado. O centro é a misericórdia de Deus, o rio de perdão. O centro é o homem na sua constante divinização, ou o homem no seu constante processo de conversão. A razão do mistério da encarnação, sabe qual foi? O mistério da encarnação veio apenas fazer isto. Tantas vezes nós que denegrimos a nossa humanidade, nós que nos lamentamos contra a nossa humanidade, e no mistério da encarnação Deus assume a nossa humanidade. Deus assume a nossa humanidade, para dizer que é digna. Mesmo com as suas limitações, com as suas fraquezas, é digna. Assume os nossos sofrimentos, assume as nossas dores, assume os nossos insultos, assume a nossa marginalização, assume a nossa morte. Assume. Para quê? Para nos conceder a sua divinização, isto é, para nos divinizar. Para que a nossa humanidade, ao longo da nossa peregrinação, do nosso caminho, se divinize cada vez mais, até chegar à divinização total com Deus, a redenção total. É esse o mistério da encarnação. É esse. Pronto. Estava a dizer que o centro da confissão, o centro da reconciliação, não é o nosso pecado, mas sim o perdão, a misericórdia e o processo de divinização do ser humano. E nesta questão do sentido do pecado e depois de confrontar com a palavra de Deus, o que nós encontramos é que, de facto, o pecado é tudo aquilo que deliberadamente recusa, trai, contradiz, ofende, rompe esta comunhão de amor e de vida com Deus, comigo mesmo e com os meus irmãos. Isto é o pecado. Tudo aquilo que recusa, trai, contradiz, ofende ou rompe. Na raiz está sempre a nossa tendência ao egoísmo. Isto é, fecharmos-nos em nós próprios, de uma forma exclusiva, nos nossos interesses pessoais. Logo, ligado ao egoísmo, está a recusa de Deus, que Deus possa fazer parte da minha vida, e está a recusa dos irmãos. O pecado não é apenas uma ação exterior. O pecado afeta-nos no mais profundo de nós mesmos, porque é no íntimo do coração que se encontra a raiz de todo o bem e também se encontra a raiz de todo o mal. Só se elimina o pecado convertendo o coração, a consciência, as atitudes. Não há amor humano que não seja preciso recomeçar depois das feridas de uma traição, de uma ruptura ou do desgaste do tempo. O mesmo acontece na nossa relação de amor com Deus e com os irmãos.
Posto isto, uma segunda parte muito sintética, até porque vocês têm esse livrinho aqui, e aqui aparece o sacramento essa revista aqui na mensagem, que o Dr. João Peixoto, aparece o sacramento da misericórdia. Eu vou tomar algumas notas sobre o sacramento da misericórdia e o sacramento da confissão. De modo, nós podemos chamar muitos nomes. Sacramento de conversão, sacramento de penitência, sacramento de conversão, de confissão, do perdão, da reconciliação. Pode ser chamado também o sacramento da misericórdia. A confissão como o sacramento da misericórdia. E este nome da misericórdia reconduz-nos ao nascimento, ou à nascente do sacramento, como um presente pascal de Jesus o ressuscitado. Passagem do Evangelho de João, no segundo domingo da Páscoa, domingo da Misericórdia, é que se situa na tarde do dia primeiro em que Jesus ressuscitou. Temos este dom do sacramento do perdão. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, com medo das autoridades judaicas, veio Jesus no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e os pés e o peito. Os discípulos encheram-se de alegria por verem o Senhor. E ele voltou a dizer-lhes: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Em seguida, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoares os pecados, ficarão perdoados. Àqueles a quem os retiverdes, ficarão retidos. Quando falamos de reconciliação, mesmo na catequese, quando falamos de reconciliação, temos de ter em conta que a característica desse sacramento é que nós estamos a usufruir deste presente, deste dom de Jesus ressuscitado. Acaba de triunfar da morte e quer que nós possamos ter essa possibilidade de experimentar esta mesma misericórdia, este mesmo perdão, através do ministério da reconciliação. Uma pergunta que se faz é: porquê um sacramento da reconciliação depois do batismo? Pode-se fazer esta pergunta. Porquê? Porque no batismo, mesmo na nossa profissão de fé, nós dizemos: professo um só batismo para a remissão dos pecados. Nós repetimos isto constantemente no símbolo da fé. De facto, o batismo é a primeira experiência. É a primeira experiência sacramental da misericórdia divina. De facto, não seria preciso se a veste branca que nos foi dada no dia do batismo se mantivesse imaculada até à vida eterna. Depois, a pergunta que fazemos é: como é que é possível que aqueles que pelo batismo se tornaram novas criaturas deixem de viver como filhos da luz e voltem a mergulhar nas trevas do pecado, esquecidos da sua dignidade de filhos de Deus? Como é possível? No entanto, acontece.
ninguém pense que o batismo exima alguém de todas as enfermidades da natureza. E também que exima, isto é, que proteja, que iniba alguém também de todas as tentações que põem à prova a nossa fidelidade. Ora, este combate, vamos dizer, que fazemos ao longo da nossa vida, nós não podíamos escapar, de facto, sem esta prenda de Jesus ressuscitado. E mais, e nós não podemos, diz São João, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Daí, de facto, acontece que depois do batismo inicia-se este processo de conversão, e que necessita constantemente de fazer, esse processo de conversão necessita constantemente de fazer essa experiência do perdão misericordioso do Pai. Por isso é que, mesmo depois do batismo, é necessário de facto a reconciliação, porque o problema, já o disse no início, não é a questão se Deus perdoa ou não perdoa, porque Deus perdoa sempre e para sempre. Isto que convém ficar claro. Deus perdoa sempre e para sempre. O problema não é do perdão de Deus. O problema é o caminho que eu faço, e esse caminho tantas vezes atormentado pelas minhas limitações, pelas minhas fragilidades, pelas minhas quedas, e nesse caminho que eu faço para viver esta misericórdia e este perdão em mim, para sentir esta misericórdia, este perdão em mim. Daí a necessidade da reconciliação. E é por isso que a Igreja aparece então como a ministra da reconciliação. Toda a Igreja tem parte nesta missão da reconciliação. E todos na Igreja. Através do testemunho de uma vida reconciliada, pelo esforço contínuo que cada um faz contínuo e progressivo da conversão e da renovação, pela promoção empenhada pela reconciliação e pela paz, pela oração assídua e perseverante, nomeadamente pelos pecadores, pelas práticas, ou pela prática das obras de misericórdia, demonstrando assim esta solicitude paternal, maternal, fraterna para com os pecadores. Ora, esse serviço de reconciliação, essa autoridade de dar ou de reter o perdão, o poder de dar a absolvição, foi confiado de facto ao ministério apostólico. Confiou as chaves do reino dos céus a Pedro. É importante notar que confiou a Pedro, mas não é porque ele fosse melhor do que os outros, ou porque tivesse menos pecados que os outros. Confiou a Pedro porque foi aquele que o negou 3 vezes. Portanto, a questão não é confiar o ministério da reconciliação aos melhores, aos santos. Isso é quando nós pensamos que os padres, por exemplo, não têm pecados também. Não, os padres têm pecados. Mas o problema não é ter pecados. O acento está na capacidade de amar. Está na capacidade de viver a misericórdia e o perdão. E aí sim, o padre, o sacerdote escolhido, é por essa capacidade. Não é por não pecar. Não é por não ter pecados que foi escolhido. Mas por essa capacidade de amar, de ser misericordioso, de reconciliar, de perdoar.
É por isso que foi escolhido. Numa entrevista, o Papa, vem também na revista, numa entrevista, o Papa Francisco pergunta ao Papa porque é que é importante confessarmos-nos, não é? Porque é que é importante? Não era possível, ou não seria suficiente arrepender-se e sentir e pedir perdão quando se estivesse sozinho com Deus. Há muita gente que faz isso, sozinho com Deus. Eu peço perdão a Deus, sozinho peço perdão. Há muita gente a fazer isso. O Papa, ao responder à jornalista, vai dizer que foi primeiro aos apóstolos, confiou este encargo de serem instrumentos. Não é o padre que perdoa, já sabem disso, não é? Não é o padre. Ele é apenas um instrumento, é instrumento da misericórdia em favor dos seus irmãos. Ele age em persona Christi, certo? E eu vou só ler o texto que diz assim: é muito bonito isto, tem um significado profundo, porque somos seres sociais, nós somos seres sociais. Se não fores capaz de falar dos teus erros com o teu irmão, fica a saber que não serás capaz de falar com Deus. Se não fores capaz de falar dos teus erros aos teus irmãos, também não serás capaz de falar com Deus. E assim acabas por te confessar ao espelho, sozinho. É que nós somos seres sociais. E o perdão também tem este lado social. Porque a humanidade, os meus irmãos e irmãs, a sociedade, são também feridos pelo meu pecado. Esta é outra noção que as pessoas não entendem. Entendem que o pecado é meu, apenas meu, e que eu é que sofro com o meu pecado. E isso não é verdade. Pode ser que entre as coisas positivas que este mundo nos traz, esta globalização, pode ser que nos faça compreender que de facto tudo o que um faz vai influenciar os outros e vai implicar com o outro. Tudo que cada um faz implica o outro. Um ato terrorista que eu faço implica, é um ato meu, não é? O pecado é meu, pois é, mas implica com todos os outros. Toda a humanidade sofre, não só aqueles coitados que foram vítimas, nem os familiares das vítimas, mas toda a humanidade sofre, é atacada. Aí compreendem a razão da Igreja como corpo de Cristo. A Igreja como corpo de Cristo. Compreenda que qualquer membro da Igreja que esteja mal faz com que toda a Igreja esteja mal. Eu, se tiver uma dor de um dente, estou mal todo. Na brincadeira, dizer, quantos dentes é que te dói? Estou contente, tens aí muitos outros que não te dói. Tens muitos que não te dói. Não, mas o problema é que me dói o dente. Ou um ouvido. Essa imagem é para dizer que é esta Igreja. Esta Igreja é esta humanidade que sofre com tudo isso. Há pessoas que não entendem isso. E continuam a fazer atos isolados, pensando que são apenas eles os responsáveis, eu é que vou pagar por isso. Não, pagam todos. Toda a humanidade paga por isso. Por isso é que o pecado não é apenas individual, é um pecado social, é um pecado de Igreja. O meu pecado é o pecado da Igreja. O pecado é romper esta cadeia, ou esta corrente, é romper esta corrente de misericórdia, de amor e de comunhão que existe na humanidade, que Deus nos deixa, constantemente derrama sobre nós, e eu estou a romper. Portanto, eu, por respeito aos outros, se não tenho respeito por mim, mas por respeito para os outros, eu devia unir esta corrente. Devia pedir perdão para unir a corrente. Mas a mim não interfere nada comigo. O pecado amigo já não me diz nada, porque agora não está a dizer nada a ti, mas está a dizer a todos os outros. Mas não é preciso ir para a grande humanidade, para a globalização.
Não é preciso. Vocês vão, por exemplo, numa família, vocês veem qualquer membro, se um está mal, vai influenciar toda a gente. Se um está doente, os outros também ficam mal. Não ficam doentes, mas podem vir a ficar, mas ficam mal. Certo? E se há uma ofensa de um filho ao pai ou à mãe, toda a gente fica mal. Os irmãos ficam mal, a mãe ou o pai ficam mal. O pecado é uma ruptura, mas a ruptura coloca mal todos. É por isso que o Papa diz, nós somos seres sociais, e o perdão também tem um lado social, porque a humanidade, os meus irmãos e minhas irmãs, a sociedade, são também feridos pelo meu pecado. Confessarmos-nos perante um sacerdote é uma forma de deixar a vida nas mãos e no coração de uma outra pessoa, que naquele momento age em nome e por conta de Jesus. É um modo de sermos concretos e autênticos. Estamos perante a realidade, olhando para a outra pessoa e não nos vemos apenas refletidos no espelho. Portanto, além da dimensão ministerial do sacerdote, ele como instrumento da misericórdia, é também, o sacerdote é a humanidade. É a humanidade. É representante da humanidade. E convém que ele seja humano. Porque senão eu não tenho consciência da humanidade. Se o sacerdote é demasiado divino, entrou em órbita, eu não tenho contacto com a humanidade. O padre tem essas duas dimensões, humana e divina. Essas duas dimensões. Mas para chegar ao sacramento da reconciliação, é claro que foi uma longa história. É uma longa história. E passou por muitos momentos, muitas fases. Vocês sabem que, por exemplo, nos primeiros séculos, a confissão era uma exceção. Era reservada aos batizados culpados de pecados de grande gravidade. Apostasia, homicídio, adultério. O resto não havia confissão. Depois também havia a confissão como uma espécie de publicidade, como ainda hoje ainda se fazem, por exemplo, as penas de morte, e castigam para quê? Para que todos vejam que está a ser castigado, para não cair no mesmo erro. E também a maior parte do processo acontecia em público, à vista de todos. Mesmo que o pecado a expiar não fosse público, a condição do penitente era o público. Era excluído da comunhão eucarística, estamos no início, excluído da comunhão eucarística, privado do seu lugar de fiel na comunidade, na Assembleia Litúrgica, significando a sua condição de penitente no traje, nas atitudes, nos lugares que lhe estavam reservados. Havia outro aspecto ainda da confissão, que era a severidade. Estamos a falar um pouco da história da confissão, não é? A severidade. É que, para além da exposição referida, como vimos publicamente, o pecador tinha de cumprir severas penitências, dilatadas no tempo, que se podiam prolongar e podiam continuar. Mesmo após a reconciliação, a penitência podia prolongar durante toda a vida. Só depois de um grande itinerário de penitência, demorado, como é próprio o itinerário catecumenal, é que eram admitidos à reconciliação e restituídos à comunhão e à comunidade.
Depois a questão da unicidade. Eu estou a seguir muito por aqui, que está aqui, então vocês podem depois conferir. A questão da unicidade. Tal como havia um só batismo, notem, passou por aqui. Tal como havia um só batismo, assim também, em casos de naufrágio do pecado, só se dispunha de uma segunda tábua de salvação. E como regra, só se podia recorrer uma vez na vida. Uma vez na vida. É esta penitência eclesiástica canónica. O que é que fazia? Fazia com que as pessoas, o batismo das pessoas, fosse in extremis, mesmo no fim da vida. Porque senão era excluído. Imaginem o batismo no princípio da vida. Depois só tinha mais uma tábua. Só tinha mais uma oportunidade. Se falhasse, só tinha mais uma oportunidade. E depois era excluída para sempre. E então, os cristãos, para não fazer isso, então, faziam o batismo muito lá, quase a extremos, quase no fim da vida. O batismo quase no fim da vida. Porque depois a seguir, a situação de pecar já era menor, não era? A situação de pecar já era menor. E depois também já não restava muito tempo. Mesmo que tivessem essa pena de se confessarem. Já ficavam poucos anos. Bom. Depois a questão também dos pecados reservados e não reservados. Há uma longa história no sacramento da reconciliação. Numa carta ao Papa do António Ferreira Gomes, já ouviram falar, não é? Do António Ferreira Gomes. E ele já dizia assim: hoje, em grande escala, pequenos e grandes fogem dos confessionários. Aos anos, portanto, que ele já dizia isso. Hoje, pequenos e grandes fogem dos confessionários. Não há lugar para a penitência. Não se sabe quando há um verdadeiro penitente. E Walter Casper, que é um grande teólogo, e diz assim: hoje não podemos deixar de falar de uma grave crise deste sacramento. Na maioria das paróquias, perdeu-se em grande medida a sua prática, e muitos cristãos participam na Eucaristia sem cuidar da prática sacramental da penitência, entre os quais se constam muitos dos que participam regularmente na celebração dominical. Essa situação é uma das feridas mais profundas da Igreja atual e tem de ser motivo para uma interpelação séria da nossa consciência pessoal e pastoral. Isto é o Walter Casper que fala disto. Pronto. Então, Ferreira Gomes em 1905? Ai, para aí 60, 50 e tal, 60. Pois, exatamente, já estava, isto não é uma grande novidade. Mas hoje o Papa... Até 82. É, pois está aí. Mas hoje o Papa diz que há muitos jovens a abeirar-se do sacramento da reconciliação. O Papa. O que quer dizer que há inversão. Que há... os jovens... E confessam-se bem. São poucos. Mas quando vão confessar-se, e há jovens, o Papa é que diz isso, e também noto, é uma graça, quer dizer que alguma coisa está a mudar, os jovens aproximar-se do sacramento da reconciliação. Bom, depois tem a estrutura permanente do sacramento da misericórdia, que são os atos do homem, a saber, a contrição, confissão e satisfação, e depois a ação de Deus pela intervenção da Igreja, que é o perdão dos pecados. Certo? E depois também tem a celebração litúrgica da penitência, que vocês podem ver quais são as partes dessa celebração, os ritos iniciais, a liturgia da palavra, a liturgia do sacramento e os ritos finais. Uma coisa que se pode dizer é que esse sacramento, e termina também a conclusão do padre João Peixoto,
chamar a esse sacramento, o sacramento da reconciliação, também o sacramento da alegria. É o próprio Jesus, portanto, que diz que haverá mais alegria no céu por um só pecador que se arrependa do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Portanto, daí a festa da alegria. Daí que é bela e preciosa esta prenda pascal de Jesus ressuscitado. E eu queria passar para um terceiro ponto. Para compreendermos, para tomarmos consciência da dificuldade de facto de nos confessarmos. Aí diz assim: dinâmica da reconciliação, necessidade. Tem o vosso textozinho aí que tem a síntese de tudo aquilo que eu vou dizer. O que nós podemos dizer é que nós temos consciência da nossa humanidade, certo? E que a humanidade tem muitos dinamismos, é complexo, tem muitos dinamismos. E se existe o sacramento da reconciliação, é de facto para que nós possamos reintegrar, reharmonizar e transformar tudo aquilo que se opera em nós, de modo que sintamos a vida, mas é uma vida plena, uma vida completa. Portanto, o que está em causa não é o perdão de Deus, que já vos disse que é para sempre. O que está em causa não é a misericórdia de Deus, que essa é fiel. O que está em causa é, de facto, o ser humano. É como é que nós podemos participar desse amor, dessa misericórdia, desse perdão. Como é que nós podemos participar e sentir na vida em nós? Ou então, o que é que nos impede? O que é que nos impede a nós de participar desse perdão, dessa reconciliação? Confrontar-se com as próprias limitações, sentir a fraqueza da nossa realidade, afirmar a nossa necessidade de perdão e de reconciliação, é entendida nesta nossa cultura narcisista. É uma cultura narcisista, daí o espelho. Na nossa cultura narcisista atual é entendida como uma ameaça à conservação da nossa autoestima. É negar a ideia do homem omnipotente, ilimitado e absoluto. Isto é do racionalismo. É por isso que o evidente enfraquecimento da consciência de pecado vai colocar em crise uma série de relações. As relações do homem com Deus, em primeiro lugar, pois claro. O homem não precisa de Deus para nada. Mas coloca em crise também uma relação do homem consigo mesmo, com nós mesmos. A relação do homem com o mundo, das suas limitações, das suas fraquezas. Não aceitamos, lamentamos-nos constantemente das nossas limitações, das nossas fraquezas. Colocamos em crise a relação do homem com o meio ambiente. É por isso que aparecem os ecologistas e não sei o que mais, que depois desequilibram tudo. Desequilibram tudo porquê? Porque levam ao exagero. Porque a relação do homem com o meio ambiente está no projeto de Deus. Vão ao paraíso e vem a relação do homem com a natureza, com os animais, com os seres vivos, com tudo. Onde todos têm o seu lugar. Quando o homem entrou em crise na sua relação consigo mesmo, com Deus, consigo mesmo, com o ambiente, é claro que depois alterou tudo. Coloca os animais no lugar dos homens, os homens no lugar dos animais e para diante. Faço isto tudo, faço os absurdos todos.
os hospitais para os animais, porque os homens estão cheios de hospitais, coitados, e moram em... Os hotéis de férias para os animais, porque a maior parte dos outros não podem ir de férias, os homens não podem ir de férias. Quer dizer, estão a ver os desequilíbrios, as crises. Eu não sou contra os animais. Às vezes a minha sobrinha diz, tio, não gostas dos animais? Eu gosto, muito. E gosto muito. Cada um no seu lugar. Cada um no seu lugar. Ou queres pôr também os animais na mesa? Podiam. E tu ias para a casota do cão. Eu não. É? Mas tu queres fazer. Não vamos por aí. Mas é para ver como a crise não é só do ser humano, não é só da confissão. É a crise, põe em crise tudo o resto. E depois com a própria história. Ficamos sem memória. Por isso precisamos nos agarrar depois a ídolos e construir ídolos. Precisamos agarrar, e a momentos como ser campeão da Europa, precisamos nos agarrar. Eu não digo que não é importante, é importante. Mas precisamos nos agarrar porque perdemos a história, a nossa história. Põe em crise também a própria síntese do bem e do mal. A nossa relação do bem com o mal fica em crise. Porque isso é que já não sabemos o que é bem, já não sabemos o que é mal. E com Deus. Uma coisa posso dizer, o pecado, o mal, quando não é reconhecido e integrado, isto é, quando eu não tomo consciência do meu pecado, esse pecado pode impedir e obscurecer a percepção do bem. Esse pecado cega-me, não me deixa ver o bem. A reconciliação, nesta perspectiva psicodinâmica, é este complexo processo de integração do mal. A reconciliação é o processo, é o complexo processo psicodinâmico de integração do mal. Do mal profundamente radicado na nossa existência. E esse processo passa por três momentos. Primeiro momento, a identificação e nós voltamos atrás ainda. A identificação e o reconhecimento do mal. Vocês também têm aí, nessa folhinha. É a primeira fase. É tomar consciência. Diga. Tem, sim, senhor. O que é que falta? Não chegou, pois. Eu devo ter. É uma síntese. O que é que falta? Não queres uma folhinha tua, pois não? Pois, estás obrigado a ouvir. É assim, esse processo, eu acho que é muito interessante. Esse é do Cencini, Viver Reconciliados, que é muito interessante. É este aqui, aspecto psicológico de Viver Reconciliados, Amadeu Cencini. Três passos, três fases. Primeiro, identificar, tomar consciência do mal como parte de mim. A segunda fase é fazer a experiência do perdão. Aqui é a confissão propriamente dita. E a terceira é a transformação, transfiguração. Certo? Vamos à primeira. E à medida que estamos aí na primeira, eu vou falando também o que é que nos impede de fazer esta
essa identificação, isto é, de tomar consciência daquilo que somos. Tomar consciência daquilo que somos significa descobrir a nossa verdadeira identidade, a nossa real identidade, e que se manifesta no nosso viver cotidiano. O que é que nos impede, então, de reconhecermos, de aceitarmos esta nossa debilidade, esta nossa fraqueza, esse nosso pecado? Vários mecanismos. O primeiro é a ilusão de ser justo. A ilusão de ser justo. Ora, trata-se de saber aqui, perceber realisticamente o próprio erro, amadurecendo em si, portanto, uma verdadeira e própria consciência de pecado que vai além do simples sentimento de culpa. Reconhecer e aceitar ser pecador diante de Deus, diante de mim mesmo e diante dos outros, significa percorrer um caminho no sentido da percepção e da maturação, do crescimento. Não é um processo espontâneo, nem algo imediato, simples e fácil. O que é que nos impede de ser sinceros connosco? Que diferença existe entre sentimento de culpa e consciência de pecado? Como fazer despertar em nós uma autêntica consciência penitencial? Ser santo quer dizer ser perfeito, sem pecado? Ora, e são algumas questões que nos levam a ver que, de facto, nós nem nos admiramos muito, nem nos mostramos demasiadamente ofendidos. Convencemos-nos de uma coisa: mantemos em nossa índole uma estranha relação com o mal. Mantemos na nossa índole uma estranha relação com o mal. Uma relação que poderia ser de amor-ódio. Amor-ódio. Subtilmente, muitas vezes inconscientemente, atraídos e tentados por essa relação, não queremos admitir a nossa falibilidade, as nossas tendências. E como que nos apavoramos com elas e recorremos a 1000 estratagemas para tirar de nós a impressão de que erramos, como se errar fosse uma desonra, algo infamante. O estranho é que tudo isto é muitas vezes considerado como um desejo autêntico de perfeição. Por força desse equívoco, somos muitas vezes levados a minimizar o nosso erro, a reduzir o nosso erro a simples transgressão ou uma série de gestos facilmente identificáveis. Proclamamos-nos pecadores, mas não nos sentimos profundamente como tal. Sobretudo se nos compararmos com os outros, com os pecadores pelos quais rezamos. Ou, pelo contrário, sentimos-nos como que esmagados pelo nosso pecado, incapazes de reagir diante de qualquer coisa que seja maior do que nós e que destrói inexoravelmente nossos sonhos de perfeição. Também neste caso, proclamamos-nos pecadores, mas com uma profunda desilusão e frustração, e sentimos muito que os outros sejam melhores do que nós. Pois é. Esses são dois exemplos que nos fazem compreender como é que nós funcionamos. E como é que funcionam em nós, consciente e inconscientemente, os mecanismos de defesa, cuja finalidade é exatamente proteger a nossa estima pessoal. Mas que, na realidade,
nos impedem de ser verdadeiros connosco e com os outros. Iludem-nos com o facto de que somos justos e privam-nos da experiência mais rica e mais enaltecedora do homem. Mais enaltecedora que o homem jamais pode fazer, que é a experiência da misericórdia de Deus. Os mecanismos que utilizamos privam-nos, isto é, impedem-nos de experimentarmos a misericórdia de Deus. Assim nós temos a pretensão de eliminar o mal. Eliminar o mal é a primeira destruição que fazemos. Isso não interessa, isso não tem mal nenhum. É a primeira destruição que fazemos no confronto com o pecado. Queremos cancelá-lo. Há uma pretensão de cancelá-lo da nossa vida, tirá-lo da nossa vida. Não, na minha vida não tem nenhum mal. E esta pretensão vem também da nossa necessidade de omnipotência, o mito da omnipotência, que é nosso também. E esse impulso que irrompe quando a nossa autoestima está ameaçada pela constatação do próprio erro. E então, como que em socorro, nasce esta pretensão infantil de cancelar a realidade do mal da nossa vida. Só os digo que o mal não cancelado ressurgirá com a mesma força, ou com uma força ainda maior, porque a pessoa usou um método e um objetivo em si mesmo errados e de facto, portanto, impraticáveis. E com a desilusão chegará a depressão e chegará a raiva contra si mesmo, a intransigência diante do mal dos outros, como a projeção da impaciência contra si mesmo e a mania perfeccionista como remédio extremo para iludir-se de que é justo. Fiz entender? O que é que está a passar? Nós procuramos responder a essa questão: o que é que nos impede de tomar consciência do mal que está em nós, do pecado? O que é que nos impede de fazer uma experiência com a misericórdia, com o perdão de Deus? E daquilo que nos impede é, de facto, esta ilusão, a pretensão de ser justo. O que nos impede é a pretensão de querer eliminar o mal em nós. O que nos impede é que o nosso erro, os nossos erros, os nossos pecados defraudem a minha imagem, o que eu sou. E, portanto, através do mito da omnipotência, eu vou negar o mal. E não fui eu que fiz. Isto não tem mal nenhum. Eu vou negar. Mas, quanto mais nego, mais ele aparece. Quanto mais nego o mal, mais o mal toma conta do meu coração. E diante desta situação, a minha frustração é maior, a minha desilusão é maior, a minha tendência a projetar nos outros é maior, a minha impaciência com o mal dos outros é maior, a minha mania perfeccionista é maior ainda. Sempre para manter a ideia de que eu sou justo. Outra maneira é a tentativa de ignorar o mal. É outra falsa atitude diante do pecado. Na tentativa, mais uma vez inconsciente, tudo isso, estou a explicar isto de uma forma psicológica, isto é inconsciente, é mais uma vez inconsciente, é uma tentativa de ignorar o mal, de minimizá-lo, mas de maneira diferente.
que é que faz? A pessoa relega simplesmente para o inconsciente a sensação da sua negatividade. Negatividade. O que quer dizer? Quer dizer que tudo aquilo que eu encontro em mim, eu vou negar e vou mandar para o inconsciente. Vou mandar para o inconsciente. Só que as nossas tendências, as nossas emoções, os nossos instintos não reconhecidos podem a vir perturbar na penumbra a nossa psique e podem a vir a tornar-se a motivação que impelem os nossos comportamentos sem que nós os possamos controlar. Mais uma vez, nós, porque negamos em nós isso, negamos o pecado em nós mandamos para o inconsciente, esquecemos, não é? E mais cedo ou mais tarde, a nossa vida, as nossas atitudes, os nossos comportamentos é motivada não por motivações conscientes, mas pelas motivações inconscientes, resultado dessas remoções que eu fiz. Fez-me entender? Isto é para dizer que muitas vezes nós temos determinados comportamentos que não compreendemos. Como é que eu fui fazer aquilo? A pessoa disse-me qualquer coisa e eu reagi logo, mandei abaixo de Braga, disse uma carrada das neiras. E a senhora lá foi, calou-se, lá foi embora. E eu fiquei sozinho a pensar, ui, porquê é que eu disse isto? O que é que me levou a dizer isto à senhora? Que ela nem me ofendeu. Estão a ver? Pois, o que me levou a dizer isto à senhora, esta bateria toda de palavrões e não sei o que é mais, foram precisamente motivações que estavam no inconsciente e que são o resultado de muitas remoções que eu fiz do mal que encontrei em mim e neguei e quis ignorar e mandei para o inconsciente. Estão a ver como é que nós muitas vezes temos atitudes e comportamentos que logo assim nós não concordamos com eles? Arrependemos-nos? Estão a ver? O importante é tomar consciência, porque tomando consciência, isso que eu removi, que eu escondi, vindo ao de cima, deixam de ter efeito, deixam de me perturbar e deixam de motivar e de condicionar as minhas reações, os meus comportamentos, as minhas atitudes. Estão a ver como é importante? Estão a ver como é importante encher o nosso coração de sentimentos de paz, de compaixão, de reconciliação, de perdão? E vocês dizem, para quê? Para quê? A nossa vida é outra. A nossa vida é outra. Porquê? Os outros vão sentir aquilo que eu dizia que os outros respiram. O perfume da minha misericórdia que sai em mim, do perdão. Porquê? Porque isso vai sair sem eu querer, inconscientemente vai sair das minhas atitudes. E os outros vão saborear, vão ter o privilégio de saborear essa misericórdia, essa compaixão que está no meu coração. Enchei o vosso coração de sentimentos, de misericórdia, de compaixão, de reconciliação. Porque se enchemos o coração dessas formas de ignorar o mal, se enchemos o coração desses pecados que nós tapamos com uma peneira, não é? Mais cedo ou mais tarde as nossas reações, os nossos comportamentos uns com os outros serão comportamentos de conflito, Vocês nunca se perguntaram porque é que determinada pessoa fica nervosa quando eu falo desta maneira? Fica nervosa comigo e protesta e nunca aceita aquilo que eu digo. Nunca se perguntaram. Não tem nada a ver connosco. É que não tem nada a ver connosco.
Tem a ver com o quê? Tem a ver com o processo que ela fez de tentar iludir ou ignorar o mal em si e removeu no inconsciente. E como aquilo vem ao de cima, ela fica frustrada e vai e tende a projetar nos outros e a projetar nos outros a impaciência que tem consigo mesmo. A impaciência que eu tenho comigo mesmo, eu vou projetar com o outro e torno-me impaciente com o outro. Quando os maridos são impacientes com as mulheres, quando as mulheres são impacientes com os maridos, não são os maridos nem as mulheres que estão em causa. Quando eu sou impaciente, o que está em causa sou eu. Sou eu que estou em causa. Quer dizer que há coisas em mim que eu não aceito, que eu ignoro ou tento ignorar. Mas nada posso. O que mais tento ignorar em mim é o que mais depressa tomará conta do meu coração. O mal que eu tento ignorar em mim é o que mais depressa o mal tomará conta do meu coração. São chamadas as represálias do inconsciente. Daí depois aparece o verdadeiro e falso sentimento de culpa. Temos um quarto de hora, não é? Vocês digam. O verdadeiro e o sentimento de culpa. É assim. Certamente há vantagens em relegar para o inconsciente o senso da própria culpa. Há vantagens. Vive-se tranquilo, pelo menos, aparentemente tranquilo, sem escrúpulos, e sem excessivas tensões para a perfeição. Tem-se um conceito positivo de si e considera-se tudo isso e deixa também que os outros vivam. Mas sabe-se, nós sabemos, o inconsciente não dorme. Já ouviram falar nisso? O consciente dorme, mas o inconsciente não dorme. O inconsciente não dorme. E se é um inconsciente negativo, isto é, com tudo negatividade está lá dentro, vai influenciar negativamente a minha vida. Isso é pá, tudo me corre mal. Tudo me corre mal. Aquilo que nós guardamos no nosso, o que sempre mais ignoramos em nós próprios, se tornará aos poucos Senhor do nosso coração. O que sempre mais ignoramos em nós próprios é o que aos poucos se tornará Senhor do nosso coração. Vem verdadeiro e o falso sentimento de culpa. Vem a obsessão da culpa. É que a consciência das pessoas, muitas vezes, mais do que se crê, é muitas vezes agredida pelo fantasma do pecado. Talvez jamais cometido. Ou pela dúvida, a dúvida, por exemplo, de não merecer o perdão. O escrupuloso. O escrúpulo. O escrúpulo faz parte daquele género de conduta que a psicologia define como autopunitiva. Autopunitiva. Ditada por um senso inconsciente de autocondenação. Inconsciente de autocondenação. E por uma consequente necessidade de expiação. Manifesta-se em dúvidas excessivas, que têm por objeto a conduta do indivíduo, a gravidade moral dos seus atos, a possibilidade de ser perdoado. Manifesta-se assim em gestos repetitivos, com a finalidade expiatória e em busca contínua de uma segurança externa. Isto é o escrupuloso. Há um equívoco, como sempre inconsciente, na origem da história do escrúpulo. O equívoco é este: eu não devo errar. Eu não devo errar.
O desejo de perfeição é confundido com o sono da infalibilidade. O sonho da infalibilidade. Isso é um equívoco perigoso, porque induz a sonhar o impossível e, ao mesmo tempo, concentra o indivíduo em si mesmo e focaliza toda a sua atenção de modo meticuloso e quase obsessivo nas suas ações e nos seus progressos. Este é, de facto, o escrupuloso ou escrúpulo. Aquela pretensão o chamado sonho da impecabilidade, que é a pretensão de definir o seu próprio eu ideal, é que, sem dar conta disto, o indivíduo quase toma o lugar de Deus para definir o que é bem e para definir o que é mal para si, e programa para o seu próprio crescimento espiritual um plano de objetivos muito difícil de atingir, mas que satisfazem as suas ambições espirituais. Será ele próprio quem define as condições precisas que tornam correta e perfeita a sua conduta. Portanto, não há termo de comparação. Esta é outra pretensão. Pois o medo também que nos apoquenta. Há um temor insensato, o medo de pecar. Com efeito, reconhecer-se pecador significaria admitir o próprio fracasso. Seria como o fim do sonho. É por isso depois que utilizamos outros mecanismos ainda para impedir de tomarmos consciência desse mal em nós. A chamada trave do olho. Já ouviram falar trave do olho? Olha, isto é, vemos o argueiro, mas não vemos a trave que está no nosso. Isso é de Evangelho. Isto é, nós vemos o mínimo pecado do outro, mas não vemos o grande pecado que está em nós. Viviam nas cortes inglesas do século passado os chamados os meninos das chicotadas. Os meninos das chicotadas. Quem eram? Eram os meninos que acompanhavam sempre o filho do rei, mas tinham também este estranho encargo. Quando o jovem príncipe, o filho do rei, cometia alguma falta, os meninos eram castigados com o chicote em lugar do príncipe. Não batia no príncipe, batia nos meninos, coitados. Desta maneira, a culpa era, de certo modo, expiada. O miúdo fez uma asneira, bate-se nos miúdos, nos meninos das chicotadas. Contudo, coisas estas parecem absurdas e bárbaras, não é? Mas nós continuamos a fazer isso. Quantas vezes nos estamos enervados e mandamos um pontapé ao cão, ou à porta, que também tem culpa nenhuma, ou alguém. Estás enervado, que culpa tenho eu? Bom, isso sucede muito nos grupos, nas famílias. Não há príncipes, não há chicotadas nem meninos, mas a mesma operação existe. Esta mesma operação intrapsíquica impele uma pessoa que comete o erro e constata a sua limitação, não sabe aceitar e então vai transferir a culpa e a pena para o outro. É o velho e infantil mecanismo da projeção. Ora, a projeção é uma outra forma de não integração do mal. Quando nós projetamos no outro o mal que temos, projetamos no outro, é uma forma de libertar-se da própria culpa, descarregando-a nos outros. E, meus amigos, todos nós, mais ou menos,
somos tentados a fazer este uso desta projeção. Todos. Pelo menos algumas vezes durante a vida. Mas fazemos mais vezes, muitas vezes. Aliás, posso dizer que este mecanismo é o responsável pelos diversos problemas, pelas perturbações, pelas dificuldades de relacionamento quando nós vivemos em comunidade, em grupo, nas famílias, em igreja, nos grupos. É aqui, é a projeção. Pronto. Outro mecanismo que nos impede de tomar consciência é o bode expiatório. O bode expiatório. Também esta é uma forma de projeção clássica, em que nós atribuímos inconscientemente a determinada pessoa sentimentos, intenções, atitudes ligadas aos próprios atos de imaturidade. Uma trave no olho impede de perceber tudo o que contesta no outro. A trave no meu olho impede-me de eu perceber o que é que eu estou a contestar ao outro. O que é que me leva a criticar o outro. Quando eu critico o outro, alguma coisa me impede de ver o que é que está em mim. Geralmente há um conjunto de sinais que me faz pensar no surgir deste processo. Por exemplo, a rigidez e a repetitividade do juízo. Parece haver uma necessidade de que o outro seja exatamente assim e não possa mudar com outro comportamento qualquer. A acentuada antipatia velada pelo outro. Uma acentuada antipatia velada. Velada, isto é, escondida. Não é evidente. Tal antipatia culmina na antipatia declarada depois. Normalmente. E até na irritação. Irrita-me, aquela pessoa irrita-me. Depois, um outro sinal deste bode expiatório é a condenação demasiado fácil e pronta, com uma expressão inconsciente de um desejo de ser completamente indelével e livre do mal. Quando a gente condena, faz logo um juízo demasiado fácil, é para se retirar, tá? para não ser envolvido do mal, quando a gente condena nos outros. O mal é condenado no outro para se iludir que já se afastou de si mesmo, que o mal se afastou de si mesmo. Depois aparece então o verdadeiro e o falso sentimento de culpa. Também aqui, neste tomar consciência do mal em nós, com todos esses mecanismos, aparece também mais esse, que é o chamado verdadeiro e o falso, e depois do sentimento de culpa à consciência do pecado, e o exame de consciência ou o exame de inconsciência, que eu vou deixar isso para depois do almoço. Agora vamos almoçar.